Então, vamos lá. Então, quando a gente observa a expressão de trabalho mecânico, né, como a gente viu, ela relaciona força com deslocamento. E essa força resultante que causa um deslocamento, ela é, na verdade, um trabalho realizado para que isso aconteça. Da mesma forma, acontece do ponto de vista de variáveis termodinâmicas, né? Você tem, olhando por essa ótica, você tem um ambiente fechado, um sistema fechado, e esse sistema, ele, de alguma forma, está exercendo uma força sobre essa área de seção transversal, e essa área de seção transversal ela se desloca dx aqui. E esse deslocamento ele acontece mediante a aplicação dessa força nessa área. Agora a gente vai trazer isso do ponto de vista do formalismo de trabalho mecânico aplicado para trabalho termodinâmico. Então, a força que está sendo aplicada lá na figura, como aqui é um gás, a força que está sendo aplicada aqui é a força pressão, ou seja, é a força que o gás exerce sobre uma área. Força sobre área é pressão. Então, você tem a força aplicada, né, nessa determinada área e, consequentemente, essa pressão interna que o gás exerce sobre o êmbolo, ele faz com que o êmbolo se desloque. Lógico, não necessariamente o êmbolo vai se deslocar. Ou seja, pode ser que a força seja aplicada lá e, mesmo assim, o êmbolo não se desloque. Mas, no cenário da figura, a força foi aplicada sobre a área e o êmbolo se deslocou. Então, o êmbolo se deslocando, consequentemente, você tem um dx naquela história. Só que o dx, ele é um dx que, na verdade, tem uma área em questão. Então, se tem área e tem deslocamento em um eixo, você tem área vezes a profundidade desse deslocamento, você tem o volume. Então, por isso que a equação que era trabalho igual a Fx, ou dW igual a F dx, você vai ter, na verdade, dW igual a PdV, porque você tem uma área sobre a qual a força é aplicada, mas essa área desloca por um determinado incremento x. Então, eu tenho área vezes esse deslocamento no x, vai me dar o volume deslocado. E esse volume deslocado, vezes a pressão, me dá o trabalho termodinâmico exercido. Então, nesse caso, o trabalho ele pode ser realizado pelo sistema sobre a vizinhança ou pela vizinhança sobre o sistema. E aí a gente vai ver um pouco mais na frente que arbitrariamente você pode chamar um de positivo e o outro de negativo, que não necessariamente vai acontecer em todos os livros, né? Você vai ter todos os livros dizendo o trabalho que o sistema realiza sobre a vizinhança é positivo e o que a vizinhança realiza sobre o sistema é negativo. Isso vai depender do ponto de vista que está sendo analisado. Então, no nosso caso específico, a gente vai tornar arbitrário dessa forma. O sistema sobre a vizinhança positivo, a vizinhança sobre o sistema negativo. Bem, deixa eu continuar aqui, deixa eu voltar. Porque tem algumas coisas que vocês já sabem aqui, eu não vou ficar tratando, mas veja só, do ponto de vista da meteorologia, o interesse maior está em analisarmos o aumento da energia do sistema. Então, do ponto de vista da meteorologia, a gente quer saber como é que o sistema se altera do ponto de vista energético. Por que é que isso é importante? E aqui vale destacar, tanto que eu dei aí um destaque na coloração da expressão aumento da energia do sistema. Por quê? Porque no movimento vertical de uma parcela de ar,
é necessário você entender como é que aquele sistema está trocando energia com o meio circunvizinho. Quer seja recebendo energia do meio circunvizinho, quer seja cedendo energia para o meio circunvizinho. Então, você vai encontrar em alguns trabalhos, né, em alguns textos da meteorologia, trabalho positivo sendo aquele trabalho realizado sobre o sistema, ou seja, aquele trabalho que a região circunvizinha fornece energia para o sistema em questão. E isso vai ser importante porque, como eu escrevi aí, em alguns momentos você pode ter confusão, aquela percepção que a gente tem, então já é definido que trabalho positivo é aquele trabalho que o sistema realiza sobre a vizinhança e que trabalho negativo é o que a vizinhança realiza sobre o sistema. E agora eu pego um livro de termodinâmica da atmosfera e encontro que trabalho positivo é aquele que o sistema realizou ou que a região circunvizinha realizou sobre o sistema. E agora? Bem, então eu quero que vocês não fiquem focados em sinal. O livro tal está mostrando tal sinal, professor, o livro outro está mostrando outro sinal. O que eu quero que você entenda é que, para a termodinâmica da atmosfera, do ponto de vista da meteorologia, a gente está muito preocupado com a energética do sistema. E aí, no nosso curso específico, a gente vai assumir o que eu ia dizer? A gente vai assumir um tipo de formalismo que a maior parte dos livros assumem, né? Que é dizer, olha, isso aqui vai ser positivo quando você tiver trabalho sendo realizado sobre o sistema e negativo quando o sistema estiver realizando trabalho sobre a região circunvizinha. Então, por que é que a gente faz isso? Porque, ao contrário de outras áreas que envolvem termodinâmica, os conceitos de termodinâmica, a meteorologia ela se preocupa com o sistema, ela se preocupa com a parcela de ar que está se deslocando. Então, é importante a gente ter esse entendimento do que está acontecendo com a parcela em questão, com a parcela de ar estudada. Então, veja só. Então, uma vez a gente definido que trabalho termodinâmico é pressão vezes a variação de volume que acontece naquele determinado sistema, a gente pode definir ou usar alguma definição que pode ser útil para a gente, mas você pode encontrar outras definições em outros livros, mas sempre elas têm mais ou menos a mesma cara, né? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que trabalho é uma forma do sistema trocar energia com a sua vizinhança. Então, isso é importante. Trabalho é uma forma que o sistema troca energia com a vizinhança. Então, com isso, a gente pode admitir essa definição que trabalho é energia em trânsito através da fronteira de um determinado sistema, sem que haja transferência de massa, mas na presença de alguma diferença de potencial que não seja de origem térmica. Então, essa é uma definição que eu estou usando aqui, mas você pode, nos seus livros, se você está usando como referência, ter definições que se apresentam um pouco diferente no formalismo. Entretanto, todas vão apontar na mesma direção, ou seja, trabalho é energia em trânsito através das fronteiras desse sistema. E é importante lembrar que, como o sistema é um sistema fechado, não tem transferência de massa. Então, embora o conceito de trabalho ele admita essa definição que a gente está usando aqui, lógico, não faz sentido a gente se referir à quantidade de trabalho que o sistema possui. Na verdade, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de uma propriedade
que não é inerente ao sistema. O sistema ele não tem trabalho, o sistema ele tem massa, o sistema ele tem volume, o sistema ele tem uma determinada quantidade de energia interna, mas ele não tem trabalho, porque é necessário que aconteça essa troca energética para que seja realizado o trabalho. Então, o trabalho não é uma propriedade do sistema. O trabalho ele vai acontecer quando tem troca de energia do sistema com a sua vizinhança e, logicamente, ele vai depender do processo pelo qual está acontecendo. Então, nesse caso específico, é importante lembrar, trabalho ele não é uma parte do sistema, ele não é propriedade do sistema. O sistema está lá, ele tem algumas propriedades, mas trabalho só vai surgir quando você tem essa interação do sistema com a sua vizinhança. E isso vai ser importante para o entendimento de algumas definições que nós temos na meteorologia. Outra coisa importante da gente definir é que existem relações entre calor e trabalho. Primeira coisa que a gente já viu, né, que o trabalho ele vai ser realizado por uma determinada força que é aplicada sobre uma determinada massa e que essa massa desloca-se por uma distância S. Então, na verdade, trabalho ele é F vezes X ou S, depende do formalismo que você quiser. O que é importante é lembrar que esse S dessa expressão ele está representando deslocamento. E o cosseno de θ ele aparece aqui porque pode ser que essa força resultante ela não seja paralela ao deslocamento. Ela forme um determinado ângulo entre essa força e o deslocamento. Por isso que trabalho é Fs cosseno de θ. Então, você tem, imagine que você tem o corpo, tem a força resultante aplicada sobre ele e ele se desloca por uma distância d. Então, esse F cosseno de θ, na verdade, é a decomposição dessa força no eixo paralelo ao deslocamento. Vai ter uma outra componente aqui, perpendicular ao deslocamento, mas essa componente não vai realizar trabalho porque o deslocamento é nesse sentido e não vertical. Então, nesse caso, F cosseno de θ. Bem, a unidade de trabalho você já conhece, Joule, né? 1 newton vezes 1 metro. E em termodinâmica da atmosfera, a gente vai trabalhar com o conceito de trabalho específico, que é trabalho por unidade de massa, assim como qualquer outra unidade que a gente se refere ao termo específico é sempre por unidade de massa. Então, na verdade, o que a gente vai ter é trabalho sendo representado dessa forma. Você tem trabalho por unidade de massa, dá o trabalho específico, então isso quer dizer que você precisa levar o trabalho mecânico para ser observado do ponto de vista termodinâmico. Do ponto de vista termodinâmico, a gente tem que trabalhar com variáveis termodinâmicas e na termodinâmica nós trabalhamos com a variável, no lugar de trabalhar com deslocamento X ou S, a gente trabalha com deslocamento de volume, quer seja expansão desse volume, quer seja contração desse volume. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um fluido. E em trabalhar com esse fluido, ele não se desloca numa única direção. Ele se desloca, na verdade, em termos de volume. Por isso que as nossas equações, elas sempre são trazidas para uma abordagem que envolva volume. Então, nesse caso específico, trabalho específico vai ser PDV, só que o dV é volume por unidade de massa que me dá volume específico, que já é variável que você já conhece, o alfa, lá das equações anteriores. Então, trabalho P d alfa, onde d alfa é o incremento de volume por unidade de massa que a gente está analisando. Okay? Então, isso aqui é aquela figurinha clássica que a gente viu ainda há pouco. Bem, então, se eu tenho que trabalho P d alfa, então eu posso observar um trabalho total realizado quando você tem um determinado deslocamento, uma determinada expansão de um
de um sistema que eu estiver analisando, sistema qualquer. Então, o trabalho total, lógico, vai ser a integral, ou seja, observar como é que há variação de trabalho à medida que esse sistema se desloca, à medida que esse sistema se expande ou se contrai. Então, nesse caso específico, vai ser integral dW igual a integral de P de alfa. A gente lembra que a equação para os gases, né, P alfa igual a RT. A gente já viu isso anteriormente. Então, se P alfa é igual a RT, se eu isolo alfa, eu tenho que alfa é RT sobre P. Ou D alfa é igual a menos RT sobre P ao quadrado, ou seja, apliquei a derivada aqui. Então, eu vou substituir esse meu termo na integral e eu vou ter agora que o meu D, o meu trabalho total ao longo desse determinado deslocamento, ou seja, vamos imaginar uma expansão, é a integral de RTD log de P. Isso vai me levar ao entendimento de que o trabalho total ele vai ser essa observação do volume inicial e do volume final e como você tem essa variação de volume dentro desse intervalo de tempo quando essa força P é aplicada sobre o corpo. E aí tem conceitos que a gente vai tratar um pouco mais na frente, né, de relação de pressão com volume. A gente vai discutir isso um pouco mais adiante. Mas a maior parte do material didático que você, material referente à termodinâmica, vocês vão sempre encontrar essa famosa equação que vai mostrar que o trabalho total ele é esse integral do volume inicial ao volume final de PDV, mostrando que à medida que a força é aplicada sobre uma determinada unidade de área, você tem esse deslocamento e isso, na verdade, é o trabalho realizado. E esse volume ele vai do estado inicial ao estado final, a sua variação, mostrando quanto de trabalho foi realizado sobre o sistema ou sobre a região circunvizinha, vai depender da abordagem que está sendo tomada no problema em questão. Mas, nesse caso específico, essa é a equação clássica que vocês vão encontrar na maior parte dos livros didáticos sobre relação entre trabalho e o volume, né? Trabalho aplicado sobre uma determinado sistema termodinâmico. Então, o sinal negativo aqui, como forma destacada, ele vai mostrar que há uma realização de trabalho sobre o sistema, né, como a gente tinha definido. E aí, observando essa equação para trabalho específico, a gente pode resolver um probleminha rápido aqui. Por exemplo, vou tirar esse negócio aqui. Pergunta seria, qual o trabalho específico realizado quando o ar seco se expande? Então, tem o ar seco está se expandindo e ele se expande isotermicamente. Isso indica que ele está se expandindo, mas não está acontecendo mudança de temperatura. Então, você tem ar seco se expandindo dentro de um êmbolo, um sistema êmbolo-cilindro, e esse ar se expandindo, ele está se expandindo não porque você está aumentando a temperatura dele, porque poderia acontecer isso, tipo, eu aumento a temperatura do gás, o gás está se chocando, né, uma molécula com outra, mais agitado, e aumenta a pressão nas paredes do recipiente, e isso faz com que haja expansão dele, mas essa expansão não está acontecendo porque eu aumentei a temperatura. Ela é uma expansão que está acontecendo naturalmente sem haver trocas de calor. Então, qual é o trabalho específico realizado? Então, vamos lá. Então, nós já vimos que, no caso do trabalho específico, essa razão P-alfa-RT, ela existe. Então, P-alfa-RT é uma razão constante. Isso a gente encontra lá da lei dos gases ideais, que diz que P1
V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, que é igual a P3, V3 sobre T3, e assim sucessivamente. Ou seja, esse P-alfa sobre T igual a R mostra que P-alfa sobre T é igual a uma constante. Então, se eu passo T para o outro lado, P-alfa igual a RT também é uma constante. Isso aqui já é do nosso conhecimento. Então, isso indica que se P-alfa igual a RT é uma constante. E por que é constante? Porque R é constante, T é constante. Diz que o trabalho acontece sob um ar que se expande isotermicamente. Isotérmico, mesma temperatura, então R vezes T é uma constante. Consequentemente, eu vou ter PI alfa I inicial, que vai ser igual a um P alfa, PF alfa F final. Então, na verdade, o que vai acontecer é eu tenho uma situação inicial, essa situação inicial faz com que alguma coisa aconteceu e houve uma expansão isotérmica, sem alteração da temperatura, logicamente. Então, nesse caso, expansão isotérmica faz com que eu tenha agora uma nova pressão e um novo volume, porque houve expansão. Então, nesse caso, eu posso trabalhar com o seguinte. Eu lembro que DW, ou seja, trabalho específico, é PD alfa. Ou trabalho específico é RTD log de alfa, como a gente viu anteriormente. Então, se a gente quer entender qual é o trabalho total realizado, né, ou seja, o trabalho que foi realizado nesse sistema como um todo, eu vou ter que o meu trabalho vai ser RT log do volume final, volume inicial, observando a equação anterior. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa é a minha equação para uma expansão isotérmica. Então, sempre que eu tiver uma expansão isotérmica, partindo da definição de trabalho termodinâmico, sempre que eu tiver uma expansão isotérmica, eu posso usar essa expressão. Só que nesse caso específico, eu não dei informação alguma, eu só fiz dizer qual é o trabalho específico realizado quando esse ar seco se expande isotermicamente dentro desse sistema. Então, se eu não dei informação nenhuma, a gente pode usar valores de referência, simplesmente para entender como é que se varia esse trabalho, ou seja, como é que esse trabalho é realizado e quanto de trabalho é necessário para que você tenha uma determinada variação nesse volume. Então, vamos usar valores arbitrários aqui. Vamos usar uma temperatura de 300 Kelvin. Um R já é conhecido, 287,05, né? Que eu estou falando de ar seco, então eu vou usar o R do ar seco. E eu vou pegar o seguinte, aqui fica arbitrário, você pode brincar em casa, fazer com outros valores. Eu simplesmente usei aqui 1 metro cúbico inicial e ele se expandiu, então eu tenho que ter um valor maior aqui. Se eu tivesse um valor menor, eu não ia responder corretamente ao meu problema, porque eu estou dizendo que teve uma expansão. Se expandiu, o volume aumentou. Então, o volume saiu de 1 metro cúbico que foi para 1,2 metro cúbico. Isso aqui podia ser 1,5, podia ser 5 metros cúbicos, fica a seu critério. Só coloquei aqui para a gente exercitar. Então, substituindo, eu vou ter o meu R, minha temperatura. Observe que está em Kelvin, porque aqui eu vou poder cancelar Kelvin com Kelvin. Né? Então, o meu sistema de unidade responde ao que eu quero. E lembre-se que eu vou ter joule por quilograma, né? Aqui. Como eu estou tratando um trabalho por unidade de massa, então eu não tenho problema, porque isso aqui é por minha unidade de massa. Então, o que eu estou tratando aqui é de trabalho específico, que é trabalho por unidade de massa. Por isso que vai ficar a unidade de joule por quilograma nesse problema inicial aqui. Então, eu tenho 287,05 vezes 300, vezes agora eu tenho os dois volumes, volume final, volume inicial, também por unidade de massa, volume específico, né? Então, se você fizer variações aqui, você vai ver que o trabalho realizado ele é diferente, vai aumentar, vai diminuir, a depender das razões que você fizer dessa expansão,
Mas nesse caso específico, variação, né, o trabalho total realizado aí é de 15.700 joules. Agora, olha só, o que me interessa aqui não é necessariamente o resultado desse problema, mas que você lembre que sempre que eu tiver uma transformação, ou, desculpa, uma expansão isotérmica, lembrando que eu estou tratando de ar atmosférico, né? E nesse caso específico eu estou tratando de ar seco. Então, sempre que eu tiver ar seco em expansão isotérmica, eu posso recorrer a essa expressão. Ou seja, ele é função unicamente da variação de volume. Temperatura é constante, expansão é isotérmica, R é a constante do ar seco, e o que eu vou observar é como esse ar seco expandiu. Ou seja, eu vou olhar o volume inicial e o volume final, consequentemente, eu saberei a quantidade de trabalho realizado. Caso eu dê para você, ofereça, disponibilize o trabalho realizado e queira saber qual foi a expansão, você também pode obter através de uma equação desse tipo. Então, essa é a nossa expressão para a obtenção de variação do trabalho ou do trabalho específico realizado quando você tem uma expansão isotérmica. Ok? Agora, veja só o seguinte, se a pressão do ar seco, que está a 100 milibares, passa para 500 milibares em um processo isotérmico, qual o trabalho específico realizado? Veja que agora eu não estou tratando de volume, eu estou tratando de variação de pressão. Então, da mesma forma, eu vou usar o mesmo entendimento, o trabalho é isotérmico, então P-alfa é igual a P-alfa inicial é igual a P-alfa final, que é igual a constante, então eu posso deixar tudo que tem alfa de um lado, tudo que tem P do outro. E lá na equação anterior, veja só, eu tinha alfa final sobre alfa inicial. E aqui eu tenho que alfa final sobre alfa inicial é P inicial sobre P final. Então, eu só faço substituir lá na equação. Então, eu tenho que o meu trabalho específico vai ser RT log de P inicial sobre P final. Consequentemente, substituindo aqueles mesmos dados da questão anterior, para a temperatura de 300, e o R já dado lá na questão anterior, que a gente já conhece, eu vou fazer a variação de pressão. E agora eu tenho minha variação de energia de 138.596,7 joules. Agora, observe o seguinte, eu tenho sinal negativo aqui, né? Para eu ter esse sistema acontecendo aqui, veja que eu tinha um ar seco que estava a 1.000 milibares e ele passou para 500 milibares. A minha pergunta agora é, esse ar seco, ele foi forçado a subir ou forçado a descer? E aí? Alguém responde aí? Rosiane? Rosiane saiu da reunião? Não, dessa vez eu não vou arriscar não, professor. Veja só, o A estava lá, a 1.000 milibares. Ele está agora em 500 milibares. Ele subiu ou desceu? Desceu. Exato. Edgleice acabou de colocar. Edgleice, rapaz, tenha coragem. Botou que subiu, depois disse... botou que desceu, depois disse que subiu. Se decidam. Eu disse desceu. Ele desceu. Então, foi necessário essa quantidade de energia aí aplicada sobre o sistema para que o sistema descesse. Ele teve que ser forçado a descer. E aí a gente vai discutir como é que o sistema desce. Como é que o sistema vai descer? O que é que vai acontecer com o sistema? Ele recebe calor? Ele perde calor? Nesse caso, ele tinha que perder energia para ele descer, né? Ou seja, ele tinha que ficar mais denso para ele, aliás, menos denso para ele poder, aliás, mais denso para ele poder descer. O que é que acontece? O processo não trata de temperatura, ele diz que a temperatura é constante. Então, seria um processo em que a parcela seria forçada a descer por algum agente.
né? Não seria simplesmente trocas de calor que faria com que ela subisse ou descesse. E aí, mais na frente, a gente vai discutir sobre que situações seriam essas na atmosfera. O importante é lembrar agora dessas equações, né? Você tem a equação quando você tem volume disponibilizado, e aí você aplica a uma situação isotérmica, mas imagine que você não tem o volume, mas você tem a pressão. Então, você usa a mesma equação, só que no lugar de trabalhar com volume, você trabalha com pressão. Então, essas equaçõezinhas, elas são importantes porque elas ajudam a resolver alguns problemas rápidos que vocês vão encontrar nesses livros aí de termodinâmica, quando trabalha com processos isotérmicos, quando você não tem a temperatura mudando e, consequentemente, você não tem transferência de calor no sistema. E o que está levando a ter essa expansão ou a esse deslocamento vertical são outros fatores que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse material. A gente está encerrando, são 4 horas, né? A gente começou às 2. Como eu já falei aqui, é desgastante da aula, mais desgastante da aula pelo computador, do jeito que a gente está fazendo aqui, virtual. Desgastante para mim e principalmente para vocês. Mas veja o seguinte, eu estou trabalhando para ver se eu preparo a aula, né, que a gente não teve a semana passada. Eu prometi que ia mandar no meio da semana e não consegui, realmente não consegui preparar. Eu vou ver se eu consigo preparar essa semana. E assim que eu conseguir preparar, eu disponibilizo no YouTube para vocês, ok? Se eu não conseguir essa semana, com certeza, né, espero conseguir a semana que vem, porque eu estou realmente com várias defesas. Na verdade, não são várias, eram 3, agora só são 2, vai acontecer uma ontem, e tem me ocupado o tempo de leitura. Então é isso, peço a compreensão de vocês e pretendo o mais breve possível disponibilizar. E na próxima semana a gente vai conversar um pouquinho, né, antes da aula, um pouco depois, né, hoje não, que eu tenho já um compromisso, mas conversar um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer. Eu acho que, do ponto de vista de avaliação, há uma probabilidade muito grande da gente ter que partir aí para os métodos mais simples de avaliação, talvez em forma de trabalho, em forma de lista de exercícios, porque eu não sei se a gente vai ter condição de fazer prova presenciais. E pelo que eu estou vendo, a gente não deve voltar daqui para o meio do ano, nesse cenário atual. Então, mais a semana que vem a gente discute sobre isso. Meu objetivo não é se preocupar com questão de prova nem nada, é muito mais com que vocês consigam aprender juntamente comigo ao longo desses nossos encontros virtuais. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom restante de semana para vocês, e qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Valeu, professor. Valeu. Beleza, professor. Falou, meu brother. É nóis. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.